Hoje é domingo, 27 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A freguesia continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitava vitória do Botafogo em cima da equipe das Laranjeiras e uma partida em que dá uma esperança de uma retomada do nosso clube. E o técnico Renato Paiva elogiou o que o Botafogo fez ontem no estádio Newton Santos. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Antecipação do FGTS, de repente, é aquela maneira para você conseguir uma grana, né, no momento de instabilidade financeira. De repente, você pode antecipar o seu fundo de garantia junto à equipe da Mais Ágil. Se você não conhece o atendimento da Mais Ágil, vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês poderem tirar todas as dúvidas. Entre em contato com a equipe da Mais Ágil. Ontem o Botafogo conseguiu mais uma vitória, a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, a segunda no estádio Newton Santos, depois de ter vencido a equipe do Juventude, venceu ontem o Fluminense por 2-0. E uma boa atuação. Se a gente pega os 90 minutos, o Botafogo teve volume para vencer a equipe das Laranjeiras, até por mais gols. Porém, futebol é aquele detalhe, né? Você teve lances complicados, um momento ali de instabilidade no começo da segunda etapa, mas o Botafogo foi muito melhor e saiu do estádio Newton Santos com 3 pontos. Deu aquela paz, corríamos o risco até mesmo de terminarmos essa rodada perto ali de um Z4 de Campeonato Brasileiro, porém, voltamos ali para o meio da tabela, onde a gente tem que ficar sempre ali perto dos primeiros colocados, para a gente ir em busca de uma arrancada. E claro, vencer um clássico é sempre bom. E pela 8ª vez vencendo o Fluminense, melhor ainda. O Botafogo tem ali uma longa série de vitórias em cima da equipe das Laranjeiras, muitas zoeiras nas redes sociais, e o Botafogo, de novo, mostra um futebol que me deixa esperançoso. A próxima partida será contra o Capital, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, no estádio Newton Santos. É um jogo que o Botafogo tem a obrigação de vencer e repetir a atuação. A gente teve um grande jogo contra o Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas um detalhe deixou a gente um pouquinho incomodado. Foi que o Botafogo não conseguiu manter o nível de atuação nas partidas posteriores. Porém, ontem, contra o Fluminense, a gente teve uma grande atuação, na minha opinião, a melhor de 2025. Isso nos dá uma esperança visando os jogos importantes que nós teremos contra o Capital, pela Copa do Brasil, com o adversário mais fraco, mas a gente tem que respeitar. Bahia, no próximo final de semana lá em Salvador, e talvez seja um ponto importante para o técnico Renato Paiva, a gente conseguir uma vitória em cima da equipe da Bahia, um time que ele é odiado pelos torcedores, de repente ele consegue vencer esse jogo e o Botafogo também deu uma arrancada no Campeonato Brasileiro, e claro, o jogo contra o Carabobo lá na Venezuela. Se o Botafogo repetir a atuação que teve ontem contra o Fluminense, contra Carabobo, Laú e Estudiantes e Laú, certeza que a gente consegue a classificação para as 8ª da Copa Libertadores da América, mas tem que ser de que foi ontem para cima. O Botafogo não pode mais cair de rendimento. E eu vou colocar aqui algumas falas do técnico Renato Paiva na entrevista coletiva de ontem, após a nossa grande vitória. Acho que mais uma vez jogámos para ter outro resultado, pelo menos mais elástico. A primeira parte nós merecíamos ter saído a ganhar por mais que um golo ou por mais que 2, na minha opinião, e com todo o respeito pelo Fluminense. Estou a avaliar aquilo que a minha equipa fez em termos ofensivos e o que fez em termos defensivos, porque o Fluminense fez um remate que nem sequer foi no golo durante a primeira parte. E portanto é esta compactação que eu quero que a equipa tenha. Às vezes não consegue, às vezes consegue, e depois às vezes no detalhe é penalizada e vem uma derrota por 1-0. E depois desta grande primeira parte que a equipa realizou, de facto, eu gostei imenso, em especial a dinâmica ofensiva e a parte defensiva, de pressionar mais alto, de conquistar bolas na saída do Fluminense, ter uma boa reação à perda, o que não é fácil com jogos 3 em 3 dias, viagem dura, e ainda por cima tínhamos um Fluminense fresco que nem sequer viajou, e tínhamos esse ónus também que podia jogar contra nós e que eu acho que jogou um bocadinho contra nós na segunda parte.
Como disse, vai curto o resultado para o intervalo. Depois, na segunda parte, é aquela questão que é a reação do adversário, que é uma grande equipa, tem um grande treinador, e vai à procura, obviamente, do resultado. Acho que há algum cansaço da nossa equipa. Nós não baixamos porque queremos, às vezes baixamos porque o adversário tem mérito e obriga. A nossa ideia não é essa, mas também pedir sempre aquela pressão é muito complicado quando jogamos, como eu digo, 3 em 3 dias. E hoje ainda fizemos 5 mexidas no 11 em relação ao último jogo, porque tínhamos mesmo que fazer, não havia como. Pronto, e depois o tempo vai passando e parecendo que não, porque os jogadores são humanos, parecendo que não, começa a vir o fantasma do 1-0, 1-0 e tu não marcas, 1-0 e não marcas, 1-0 e não marcas, e depois de repente começas a pensar se vais cometer algum erro e o adversário acaba por empatar. Não, é o histórico próximo dos últimos jogos, não é? Até nisso a equipa muito bem, também não concedemos grandes oportunidades ao Fluminense. Há uma bola no ferro que é um livre do John, mas eu acho que é uma vitória justa, acho que é uma vitória com todo o respeito, e repito, com todo o respeito pelos profissionais do Fluminense, acho que é uma vitória curta em relação a números, mas é uma vitória já muito próxima daquilo que nós queremos que a nossa equipa faça em termos ofensivos e defensivos. Paiva, aqui à sua direita, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Bárbara. Eu lembro que depois do jogo contra o Juventude, se não me falha a memória, você falou sobre a utilização dos centroavantes, né, que não necessariamente seria sempre o Igor sozinho, e essa é uma das principais mudanças que a gente vê no Botafogo hoje, que é o jogo começando ali com o Igor Jesus e Mastriani. No decorrer do jogo a gente vê até o Igor ali um pouco mais solto, ele chegou a mencionar isso. Queria que você fizesse, aprofundando um pouco nessa sua análise, né, o que você pretendia mudando essa formação com os 2 centroavantes ali, enfim, o que você analisou, se foi do seu agrado o que eles entregaram para você em campo. Obrigada. Obrigado. Primeiro, perceber, nós temos que analisar sempre um contexto do jogo, e o que me preocupava era de facto que o Fluminense ficou fresco, não jogou durante a semana, não viajou, e eu estava à espera de uma equipa fresca. Então, estando a minha equipa não tão fresca, mesmo com as alterações que eu fiz, senti que mudando o esquema tático, mudando algumas dinâmicas, mesmo tendo pouco tempo para treinar, mas que são jogadores de elite e que vão percebendo, poderia surpreender o Fluminense e combater essa frescura e esse cansaço com essa mudança tática. E eu acho que conseguimos, porque o Mastriani foi contratado também para isso, não foi para substituir o Igor, foi para estar aqui, poderem jogar os dois, como está o Juan também, e às vezes o Elias quando utilizamos de 9. E sim, eu acho que é um bocadinho isto, surpreender o adversário, jogar com aqueles 2 jogadores ali e também perceber que às vezes a mobilidade que é tão boa para umas coisas do Igor e depois que o prejudica noutras, porque ele de facto, se podemos falar num jogador de equipa coletivo, são todos, mas o Igor põe sempre o coletivo e a equipa à frente do trabalho dele. Hoje deixar o Igor um bocadinho mais solto e alguém ali a fixar os zagueiros adversários, e a partir daí nós podermos ter essas dinâmicas de jogo. Portanto, os jogadores interpretaram muito bem, fizeram um jogo fantástico, alguns deles levaram os seus limites físicos ao limite, passa a redundância, e pronto, aquilo que eu pretendia era um bocadinho isto, esta surpresa, tentar surpreender o Renato, e o esquema do Fluminense e combater de facto a frescura e o nosso cansaço com esta mudança, e também é um plano B para não sermos sempre previsíveis e para podermos, para além disso também, contar com todos em esquemas diferentes e poder descansar jogadores que têm sido muitíssimo utilizados, como por exemplo o caso do Arthur. É isso. Hoje, aproveitem, curtam o dia, zoem seus amigos tricolores, zoem sempre, futebol é zoeira, temos que aproveitar essa vitória. Precisávamos de um domingo feliz, precisávamos disso e conseguimos isso. Conseguimos uma grande vitória para dar a tranquilidade que a gente precisava para esta maratona que nós teremos de jogos importantes para o nosso clube. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe. Por volta de meio-dia estarei de volta com o nosso Almoço com TF. Beijos, fique com Deus, fogo neles. Se você quiser vir ao Rio de Janeiro, procure o Hotel Baby Norte. Vou deixar o link aqui também no nosso primeiro comentário e QR Code, na nossa descrição. Procurem a galera do Baby,
falando que vocês vieram pelo canal do TF, 10% de desconto aqui no Hotel B&B. Tamo junto, gente. Beijo, fique com Deus. Fogo neles.